Corpo e a barbárie. Os campos de concentração foram criados, como diz a palavra, para concentrar o inimigo, colocá-los atrás de cercas de arame farpado em períodos de guerra. Em 1918, na Rússia, eles foram criados para reeducar os opositores. No entanto, na Alemanha da guerra, tornaram-se prisões de uma dureza e crueldade inauditas para esses criminosos não reeducáveis. Lá ouviu-se a exclamação de uma pessoa: Mas esses homens podem morrer. Que homens? Aqui só há inimigos dos homens. A nomenclatura variava para o extermínio selvagem. Campo da morte lenta, fábrica de extermínio. A fome, os trabalhos pesados, os insultos, as pancadas, as torturas, a multidão, as doenças, tudo isso forjou o termo genocídio. Diz Primo Levi. Até o momento que escrevo, e malgrado o horror de Hiroshima e Nagasaki, a vergonha dos gulags, a inútil e sangrenta campanha do Vietnã, o autogenocídio cambodjano, os desaparecidos da Argentina e todas as guerras atrozes e estúpidas a que assistimos depois, o sistema concentracionário nazista permanece como uma coisa única, tanto pelas dimensões quanto pela qualidade. Jamais tantas vidas humanas foram extintas em tão pouco tempo e com uma combinação igualmente lúcida de inteligência técnica, de fanatismo e de crueldade. Freud, em suas considerações, afirmou que o Reich alemão era um Estado burocrático e militarizado, que destinava grande parte de sua modernização tecnológica à indústria bélica. Sua crítica qualificava como hipocrisia do Estado dito civilizado. Estado civilizado que domesticava os cidadãos, infundindo sobre eles regras de conduta e reprimindo as suas pulsões violentas. Ao mesmo tempo, monopolizava o uso da violência, tornando-se um Estado combatente que mobilizava milhões de indivíduos não para a guerra, mas para a morte. Diz ele, a guerra trouxe consigo a decepção. Não só é a mais sangrenta e mortífera do que todas as guerras passadas, por conta do aperfeiçoamento das armas de ataque e de defesa, mas cruel, exasperada, brutal. Derruba com cega cólera tudo que lhe aparece pela frente. Desfaz os laços de solidariedade entre os povos. É a pulsão destrutiva do ser humano que crescia ferozmente com os regimes totalitários. Diz Primo Levi: meu corpo não é mais meu corpo. O confinamento diminui o espaço em que o prisioneiro se move, seja qual for seu tamanho real. E as extensões podem ser imensas. A floresta, os pântanos, a neve, são guardas formidáveis. Nesse espaço que encolheu pela privação de liberdade, o corpo emagrece e também se encolhe pela sobrecarga de trabalho, pela subnutrição, pela sede, falta de sono, calor, frio no inverno, sem falar nos maus tratos e o terror. O corpo, perpetuamente agredido, se transforma no contrário daquele do homem novo,
que se pretende criar nas sociedades soviética e nazista. Os corpos de milhões de prisioneiros foram laboratórios da barbárie. O novo ambiente do deportado o agride, primeiro pelos sentidos, os gritos dos SS, os latidos dos cães, tudo envolvido pelo odor permanente dos cadáveres em decomposição, pela fumaça dos fornos crematórios. O odor, o número de chaminés e a visão da magreza extrema dos internos fez rapidamente os recém-chegados compreenderem que se morre intensivamente no campo de concentração. As doenças transformam rapidamente o adolescente em ancião. O jovem fica velho. Em poucos dias aparecem graves enfermidades causadas pelas condições anormais de higiene, de alimentação, de alojamento, por um esforço físico sobre-humano e por uma tensão nervosa extrema. Tudo isso é possível realizar uma síndrome completa de carência aguda e conseguir a morte de um indivíduo em poucos dias, de 2 a 3 semanas. Diz Georges Petit, falando de seu tempo em Buchenwald. Diante de mim, apareceu pela primeira vez o espetáculo assustador das fileiras de prisioneiros cobertos de fezes, com desarranjo dos intestinos, onde eu assistia incrédulo ao zelo dos SS, olhando sem nojo aparente para os presos que chapinhavam em rios de merda. Um dos prisioneiros foi forçado a comer seus excrementos. Merda onipresente. Espetáculo inesquecível para nós franceses, escarnecidos por sua pretensa sujeira pelo regime nacional socialista. É um mundo às avessas, feito não para se viver, mas para morrer. A falta de roupas ou o uso de roupas não adaptadas ao clima, farrapos, que deixam à mostra a nudez, faz parte do mesmo processo. Tudo é uma afronta ao pudor, como os toaletes coletivos, onde cada prisioneiro defeca no meio dos outros. Todo um povo nu, nu por dentro, desnudado de toda cultura, de toda civilização. Um povo moído de pancadas, pensando obsessivamente nos paraísos e alimentos esquecidos. É a bestialização ou a coisificação dos prisioneiros que recebem um nome de pedaços, Stücke. São vermes, são ratos. A total falta de vitaminas tornava muitos quase cegos. Chamava-se a cegueira dos frangos, para se referir à hemeratopia, falta de vitamina A. Desumanizam-se os homens e as mulheres por marcas impostas a seus corpos. Ou se tira alguma coisa do preso, raspando os cabelos e os pelos do pubis, ou, por exemplo, em Auschwitz, acrescenta-se a tatuagem no braço do número. O campo de concentração fica assim, inscrito no próprio corpo. A maior parte era em roupas e braçadeiras. Só em Auschwitz eles tatuavam. Eu não sabia disso, eu achei que era mais ampla essa coisa da tatuagem. Não só Auschwitz é que tatuou. Assim, o corpo dos prisioneiros é marcado, classificado, arquivado na chegada. Ele tem um rosto, um corpo
uma alma. Depois tudo os transforma: a fome, o trabalho forçado, as doenças. O fato de se cancelar uma matrícula após a morte para dá-la a um novo chegado é sintomático. Não há indivíduos, e sim números intercambiáveis. Um exemplo inesquecível. Ilse Koch, mulher do comandante do campo de Buchenwald, adorava as tatuagens dos prisioneiros e ia ao hospital sempre para examiná-las. Se alguma delas tivesse uma tatuagem original, ela mandava matá-lo e despedaçar. E a tatuagem era curtida para fazer objetos extraordinários. O corpo é igualmente o lugar da resistência cotidiana. Lavar-se, achar as roupas, a comida, cuidados, afeto, um sorriso. É manter vivo o corpo e a alma, seu ser, sua individualidade. Durante o Yom Kippur de 1944, os judeus húngaros recusaram a ração do dia em Auschwitz, para a grande incompreensão dos guardas. Esses animais tinham alma? Eugênia Ginsburg diz que o sofrimento coisifica. Ele transforma você num pedaço de madeira. Vê-se a coisificação como uma arma de resistência. Os seres humanos, às vezes, só têm uma opção: renunciar a ser um corpo para continuarem sendo um ser humano. Diz ela: eu procurava ser invisível, procurava não ver os cadáveres nus e os esqueletos amontoados na neve em posições grotescas, esperando serem queimados. Procurava não escutar. Parecia embriagada. Era uma loucura mesmo querer viver. Diz outro sobrevivente: eu estava estupefato com a velocidade, o jeito desfreado com o qual, dia após dia, diminuíam, morriam, afundavam e desapareciam. A matéria que me cobria os ossos, a elasticidade, a carne. Todo dia eu era surpreendido por uma novidade, uma nova deformidade nessa coisa cada vez mais estranha e estrangeira, que fora um dia meu bom amigo, meu corpo. Eugênia Ginsburg, privada do espelho durante os anos que passou no campo de concentração, percebe de repente seu reflexo e julga ser sua velha mãe, mas tem somente 40 anos. Finalizando, o corpo na psicanálise é uma construção complexa que transcende a dimensão biológica e abrange a pulsão, a linguagem, o desejo, a memória e a cultura. É um conceito central para a compreensão do sujeito psíquico e do seu desenvolvimento. E aí, quando eu acabei de escrever, eu comecei a me fazer perguntas. E aí eu vou colocá-las aqui para vocês. O que faz um sujeito suportar essa humilhação toda sem poder se rebelar de nenhuma forma e querer sobreviver? O que faz uma mulher, na sua total desproteção, sem sua sexualidade preservada, sendo estuprada, humilhada, faminta, querer olhar a sua imagem num caco de vidro e procurar algo vermelho para passar em sua face para colori-la como se fosse um blush? O que faz um jovem
que viu seus pais morrerem da forma mais brutal, querer continuar a viver. É isso, gente. Por isso que É, eu não falo mais disso, viu? Acabou, é. encerrei aqui hoje, porque nó na garganta. O mundo viveu isso. O mundo viveu Vive, isso e É, vive, isso se repete, vive, né, vive, Cecília? vive. E o pior é que ainda fantasiado de grandes causas, porque nessa época eles queriam a pureza. Era em nome da pureza que o é, nazismo se estabeleceu, né? O que surpreende é isso. a limpeza hegemônica. E é É, muito curioso, porque eles vão buscar as origens, daí o interesse deles pelos nórdicos, porque eles achavam a coisa tão maluca, porque a origem, né, de todo o continente europeu é justamente na Ásia que a coisa começa, né? Claro, começa o homem As Neandertal, imigrações. essas coisas todas lá na África também tem um nome que eu não lembro agora, mas tem toda aquela região da Pérsia. Como é que era o nome? A indo-europeu. Mesopotâmia. Como é que é? Tem um nome, né? Um Eurásio. segmento. Eurásio. Eurásia, mas tem um Mas, nome da população que vai migrar para ocupar a Europa, A Europa. especificamente os países nórdicos. E eles, os alemães, eu esqueci o nome eu estou esquecendo o nome de todo mundo, o nome do médico, e o outro que era um pesquisador, ele era um historiador, ele vai buscar supostamente a origem dos alemães, como eles dizem, né, da raça ariana, lá na Islândia, naqueles países nórdicos. Então, toda aquela coisa religiosa que tem origem celta, que era praticada lá, eles vão atrás disso, uma coisa muito doida. Eu diria que é um momento completamente louco, né, dessa população, porque o Hitler não estava sozinho nisso. Ele tinha uma Não, capacidade de, de envolver. de envolver, né, Fantástico. impressionante. Eu acho que ele provocou uma grande catarse naquele povo que tinha saído da Primeira Guerra, humilhado, né? Numa situação bastante difícil, eles passaram muita fome, os alemães, estou falando dos alemães. Mas E ele ele conseguiu aparece juntar. como o salvador da pátria, e faz todo esse projeto, e todo mundo embarca nisso. Os que não embarcavam nisso eram inimigos, você falou. Inclusive um grupo de franceses, né? Não, eles viravam inimigos, né? Mas assim, tudo isso para falar que, como diz o nosso querido amigo Luiz Alberto, né? Isso é o humano. O humano é uhum. feito disso. Mas, Cecília, Hum. a pergunta, assim, porque você trouxe essa questão, né? Que você deu o título O Corpo e a Barbárie, você coloca logo como primeira pergunta o que faz um sujeito suportar, no final das contas, suportar tudo isso, todos esses horrores, e ainda assim, né, querer sobreviver. Querer viver a qualquer custo, né? Será que esse é um princípio básico de qualquer falante, né? Opção de vida. Né? Diante desses horrores todos, o sujeito, embora muitas vezes queira, né, morrer para acabar com o sofrimento, ao mesmo tempo, o estar apenso à vida é uma característica do humano também. Tem todo esse lado aí dos que praticam o horror, mas tem um outro lado daqueles que não medem, né, esforços para sobreviver. Eu fiquei Né? chocada quando eu li a história da moça que
Arruma um caco de vidro e tenta arranjar uma coisa vermelha para passar um blushzinho para ficar mais bonita. É Mas é Para sabido, inacreditável. se, para se mas, reencontrar, né? É, Reencontrar seus valores, sei lá. mas, Cecília, é sabido que entre aqueles que conseguiram sobreviver, penteavam o cabelo todo dia, a escova sem pasta de dente, arrumava, esticava a roupa. Esses pequenos hábitos, É, tem um estudo feito. Então, eu entendo essa moça, porque é exatamente o que sobra, né? Muito pouco. Então, pentear o cabelo farrapos de humanidade, né? é, é. Mas trazendo essa questão toda que você situou muito bem no período da Segunda Guerra, né? Não é esse um traço que se repete o tempo todo? Porque se a gente, né, se a gente for ver a história da humanidade, ela é feita de barbárie. é feita de guerra, de barbárie, de É, massacre. é. Eu O também Primo gostaria de fazer Levi, um comentário. Por Oi? favor. oi, Sandra. Eu O Primo gostaria de Levi fazer um no. comentário, hein? Ah, Fala. desculpa. Não, Desculpa, pode deu um falar, atraso. João. Você Pode falar? começou. O Primo Levi no É Isto um Homem, ele fala que no campo de concentração, até se matar era uma opção trabalhosa demais, penosa demais. Que eles preferiam entregar os corpos do que se matar. E o Primo Levi se matou, né? Em Sim. 80, Mas Depois, aí é 80, depois da guerra. depois, 87. Não, 30 anos depois. Acho que foi É. 87, 88. porque ele não conseguia suportar a memória, né? Exato, exato, Daquele horror todo. Como exato, que essas pessoas morreram e ele estava vivo? exato. O Era essa problema do, peraí, o problema do fazia, Primo, do eles Primo falam no Levi, livro, né? o problema do Primo Levi é que ele ficou numa situação especial, né? É. Então ele achava que aquilo era indevido, tanto que a Ele era tese dele, químico lá, Isso. trabalhava exatamente, nos ele ficou numa laboratórios. área, claro, ele Ele ficou numa tinha área um pouco protegida. Então ele achava que era um pouco aviltante para ele ter ficado nessa situação protegida, tanto que ele pergunta, né, se aqueles que se jogavam na grade, porque tinha a grade, principalmente em Auschwitz, tinha a grade, mas tinha as torres. Se você se aproximava da grade, os caras já começavam a atirar em você. Então você ou ia ser eletrocutado pela grade ou ia receber tiro, né? Então morria-se assim e ele achava que era até mais, né, valorizável esse que se jogava, que tinha coragem de se jogar na grade, do que esses que ficavam aviltados, né? Porque a censura também funciona assim, né? Então, o que que é? O indivíduo começa a se sentir muito mal. Agora, isso eu até estava aqui, eu mostrei para vocês no outro dia esse livro aqui, né? Qual é? Esse aqui. Uhum. crer e Crer e destruir. Crer destruir. e De quem é? destruir. Tá. Isso aqui De são quem uma é? questão De dos quem é, Luiz? intelectuais. Oi? De De quem é o autor? É de Christian Ingrao, né? Tá. Crer e destruir. Inclusive, ele faz esse livro todo. Eu já fiz uma apresentação dele aqui uma vez, né? Do aprendizado de execução em fossa e aquele negócio todo, né? Eu tive em Dachau, tive em Auschwitz, outros devem ter tido aí também, devem ter Nem estado aí também. morta. Mas em Auschwitz, o Mengele, ninguém queria ficar do lado do barracão do Mengele, porque era uma gritaria infernal o tempo todo. Mengele trocava globo ocular de crianças, né? Isso tudo não havia anestésico, não havia nada disso. Mudar, o paciente morria e vamos em frente, né? Então o negócio é de um nível de sadismo que eu aqui tenho uma Inacreditável. coleção desse assunto bastante grande. É de um nível de sadismo, é aquela história que eu digo, não, você não conhece grupos de animais que fazem o que o homem faz. Por isso, quando vem com essa história de Verdade. desumanizar, eu sou o primeiro a dizer, não, não, é o A contrário, é humanizar. animalização do homem. É um potencial destrutivo, mas uma coisa, como eu contei aqui o negócio, você quer torturar o preso? Você faz um quadrado de cimento, né? Fecha uns 4 ou 5 lá dentro, bem apertadinho, e abre uns buraquinhos. Por que o buraquinho? Porque eles chegaram à conclusão que no buraquinho o cara leva mais tempo para morrer. Isso é tortura de campo de concentração. Uhum. Vou para Posso contar fazer de um graça, eu comentário conto depois, aqui. Luiz? Claro. Oi?
Posso fazer um comentário? Não, pode fazer, eu não vou falar mais, não. Em primeiro lugar, Cecília, queria dizer que eu achei o trabalho muito bonito, escrito com o coração, e me Chorei no comoveu. final. Achei muito bonito a maneira como Bonito, você sim. escreve e as questões que você deixa. Eu gostaria de comentar, eu acho que alguns já conhecem esse extrato clínico, que eu já atendi um ex-combatente há muitos anos atrás, ele já não está mais entre nós. E claro, como todo mundo que teve na guerra, não era brasileiro, ele veio profundamente traumatizado e relatava situações de guerra, mas eu escutei no discurso dele uma expressão que meio que me fez pensar até hoje. Sinceramente, ele não está mais aqui, mas eu ainda penso. Ele disse o seguinte, que o que ele viu durante a guerra, ele viu o pior e o melhor do ser humano. Porque ele disse que viu uma profunda solidariedade, às vezes, de um companheiro por um outro. Ele viu um adulto roubar uma criança diante de um pão. Então, as cenas que ele viu, eu fiquei muito impressionada e eu acho que ele conseguiu elaborar, embora tenha sido um trabalho curto. Mas eu guardei para mim essa elaboração dele. Assim, a gente vê o pior e vê o melhor. Você vê extremos da condição humana, né? Tanto de Sim. solidariedade, você vê a situação do Roberto Antelme, que sobreviveu na pilha de mortos, era marido da Marguerite Duras, pessoas também que se levantaram para ajudar aquele esqueleto a sobreviver e conseguiu viver, né? Uhum. E uma pessoa roubando o pão de uma criança, deixando uma criança morrer de fome do lado, entende? Então, assim, muito, eu acho muito ilustrativo do extremo da condição humana, para nós refletirmos com Hannah Arendt. Era isso que eu queria falar. É, Muito muito bom, bom. muito bom. É. O Quem Didi Uberman, teórico das artes, um teórico moderno, ele tem uma obra, até foi citado aqui em algum momento, chama Cascas. É um livro curtinho, ele faz algumas incursões em campos de concentração, em Auschwitz, em Dachau, e esse título Cascas é em razão da casca de uma determinada árvore que ele encontra naquela época em que ele vai fazer essa turnê, vamos chamar assim, né, esse roteiro. E ele faz essa comparação com aquilo que sobra em termos de memória, porque quem já foi nos campos de concentração, o Luiz Alberto comentou aqui, praticamente não tem nada, assim, né? São algumas coisas. Os nazistas eles destruíram muito no momento que eles saem, né? As questões, os fornos crematórios, etc. E tal. Mas assim, ele vai fazer uma comparação da casca com aquilo que sobra da memória histórica no campo de concentração, com aquilo que ele consegue interpretar a partir dessa leitura das pessoas que estavam lá dentro. Né? Então, inclusive, tem uma passagem que eu acho que é muito interessante, que ele fala onde havia um determinado limite da cerca, existia uma linha demarcatória, né? Uma espécie de um registro, que realmente para a construção a gente faz isso. Ele falou assim, e a linha estava lá. Né? Quer dizer, a cerca já não estava mais, o arame farpado não estava mais. E ele disse, a linha estava lá. Então você consegue perceber um momento, você consegue fazer um registro, uma apreensão de um momento em que não está mais lá, mas que de alguma maneira, né, essa conversa histórica de memórias, né, vai sendo representada nos espaços que não estão preenchidos, ou que não As estão mais marcas preenchidos. estavam lá, né? As Sim, marcas estavam sim, lá. sim. Eu ouvi É. muita história da guerra, porque meu avô era de origem alemã, nascido aí na tua terra, Sandra Etes, aí do Rio Grande do Sul. Ele era de Porto Alegre, mas ele era Isler, a mãe dele era alemã, vinda. E ele ganhou um prêmio da Faculdade de Engenharia, tipo, quando ele se formou, ele ganhou um prêmio, que ele foi considerado o melhor aluno, e ele foi fazer tipo uma pós-graduação em Berlim, no princípiozinho dos anos 20, logo após a Primeira Guerra. E ele conta os horrores que relatavam para ele e tudo mais.
E isso na família ficou, era um avô muito chegado a mim. Eu era a única neta mulher, então ele me paparicava horrores. E ele me contava, e tinham regras na casa dele, a partir dessa experiência que ele teve da guerra, muito rigorosas em relação à questão da alimentação. Não se deixava nada no prato, ele não admitia que você deixasse um farelo no prato. Ele diz: tu ponhas o quanto tu vais comer, nem uma migalha a mais ou menos. Então, você não podia vacilar. Mas ele relatava os horrores que o povo passou, né? Que a desvalorização do dinheiro. Ele disse que ele andava com um saco de dinheiro. Um dia a moça da pensão foi procurá-lo e dizer: o senhor tem que me relatar qual é a doença que o senhor tem. Ele falou: olha, eu não tenho doença nenhuma. Não, o senhor toma banho todo dia, o senhor paga pelo seu banho todo dia, o senhor tem alguma doença de pele, sim, nós precisamos saber qual é. Aham. Ele falou: não, é porque eu vivo num país quente, então somos habituados a isso e tudo mais. É. Agora, Mas eu, vocês acham que hoje, né, nós temos uma sofisticação nesse aparelhamento da guerra? Porque, Sim, na verdade, vocês acham? Viu que avião lindo os Estados Unidos mandou para o Oriente Médio? Uma sofisticação maior do que aquele avião que Ou bombardeou? seja, a sofisticação, né, um esmero É. nas, na tecnologia na também. tecnologia nas só. técnicas Eu de estava morte, para É. eu tava, eu tava lá e eu vi no noticiário, né, que eu estava assistindo o noticiário e eu assisti o canal mais progressista, né? E ele cortou 9 bilhões de dólares da educação e aplicou 28 bilhões de dólares no Ministério da Defesa. Ele Em só para armamento. aquela agência nunca recebeu tanto dinheiro, aquela ACE, né? Aquela polícia ACE, que é da imigração. Sim, sim. Nunca ela recebeu tanto dinheiro, nunca foi tão aparelhada como agora. E ele cortou 9 bilhões da educação, que já é minguada, porque lá o dinheiro federal não, o dinheiro da educação, o forte não vem do federal. Tá É. assim. É. Olha aqui, a sofisticação, vocês não precisam nem sair para a guerra. É só vocês conversarem com alguém aí da polícia, que vocês veem que um fuzil desses moderno, ele simplesmente não é como era um fuzil daqueles antigos, que o projétil entrava e saía do outro lado. Esse não, ele vai esburacando pelo caminho, né? É. É uma sofisticação no armamento. O armamento que é usado aí por milícia, por polícia, por BOP, é a sofisticação. Armamento e na tortura, né? Mas o horror é o mesmo. Na Flórida, tem uma prisão que tá igual Guantánamo. Na Flórida, sim, normal, que os imigrantes estão sendo levados. Foi um cara lá dos direitos humanos, disse que não tinha privada, não tinha nada. 36 em 9 metros quadrados. As Nós pessoas aqui temos estão. isso também, Simone. Não, O sim, criado está aqui, sim, o sim. modelo. Sim, É. sim, sim, mas agora tem um alvo, né? Porque aqui a questão é social e econômica, né? Mas lá tem um alvo. Lá é uma guerra, porque aí a gente vê que tem um alvo. Quando tem um alvo, aí se a gente percebe que é diferente, né? Que polícia aqui, eles sabem, os bandidos sabem também, né? A questão da cadeia ser melhor ou pior depende do dinheiro que você tem para pagar. É exatamente isso. Se tiver dinheiro para pagar, você vive melhor. Se não tem dinheiro, vive pior. Dentro da porcaria que já é a cadeia, né? Mas, Até champanhe que os suíços chega, né? claro, e se o preso, então, for de certa qualidade, aí então tem De festa. trato, de fino trato.
Fino trato. Tem festa, tem mulher, tem prostituta, tem tudo que você quiser. Eu de bandido entendo até com alguma coisa, né? Mas a Sandra estava falando dessa coisa do melhor e o pior. A gente não precisa também, como vocês falam, nem ir tão longe, né? Nessa, a Sandra pode falar melhor, essa tragédia aí do Rio Grande do Sul que a gente viu, né? Pessoas se esfalfando para salvar outras e outras indo roubar, pilhar aquilo que os outros não puderam, né? Tiveram que sair às pressas e deixar. Então, Eu isso acho a é Esse é o ser complexidade humano. do É ser humano. humano, entendeu? Esse Que é eu o ser tirei humano, esse é a desse meu encontro humanidade. Ô, Luiz fugaz. Alberto, eu Ah, levei para a vida agora, isso que você fala. Eu levei para a vida. Terror. Só lembrando assim um pouco também, fiquei pensando no que a gente estava falando sobre as relações, né, dentro do campo de concentração. Um dos filmes mais bonitos que eu vi foi A Vida é Bela, daquele menininho com aquele pai, Lindo né, filme. que Deslumbrante. que fazem é um esse filme trabalho para. inesquecível, é. É, É, é Lindo. lindo, me é marcou esse lindo. filme, porque ele consegue traçar um mundo paralelo ali, né, entre ele e o filho, e tudo o que acontecia na guerra ele trazia como algo da fantasia da criança, tentando modificar aquela imagem ali. Para mim, isso foi muito, Isso muito gerou até uma emocionante. expressão, né? Aquela pessoa é muito a vida é bela, né? Quer dizer, você É, virou É, até exatamente, uma conotação como de se algumas fosse um pessoas chavão. que tentam mudar a realidade Isso. para não magoar a criança, né? Para proteger de alguma forma a criança. Uhum. Mengele gostava de ir na fila lá de Auschwitz, quando chegava o carregamento lá do pessoal, ele ficava procurando É. gêmeos para fazer pesquisa. Isso. Fazer pesquisa. Criancinha que não servia, assim que ele pegava pelo braço, chegava lá no meio lá daquele, ele e os soldados, chegava lá no meio daquela turma que estava empurrando para dentro lá do para tomar o banho de gás, Agora, né? E voltando ali para tem para aquela Hannah, para Hannah Arendt, Harem. tem aquele zona de interesse, ó, vocês viram? Aquilo ali é a banalização do mal no grau Zona de interesse é impressionante. muito bom. É impressionante, te Muito bom. choca. impressionante aquilo. É, Aquilo muito lá é bom. assim, eu saí assim, parecia que tinha um buraco no meu estômago. Foi. Eu ainda vou assistir de novo. Eu pretendo. É, Que aquilo muito tem a bom. visão de cada um, né? É. Que é o que eu acho que para nós analistas é o que importa, entendeu? É a visão de cada um, é a experiência de cada um, é o relato, a possibilidade de ouvir esse horror de alguma maneira. Aquilo que for elaborável, foi essa experiência que eu fiz com esse que voltou da guerra e que foi muito curta, mas eu tenho a impressão que houve alguma elaboração, Porque Ah, né? a elaboração, né, Sandra, ela permite ao sujeito reescrever, né, o seu próprio corpo, dá um novo contorno a esse corpo que foi tão vilipendiado, seja no campo de concentração, seja como soldado, a E experiência do outra coisa, soldado, né? resgatar suas noites, porque a noite do neurótico traumático, ele é uma É, noite atormentada por é, pesadelos. Eu tenho Totalmente. feito esse trabalho de apurar, eu falo que eu olho o fundo de olho, escutando o sonho, né? Assim, metaforicamente. Então, assim, é impressionante, assim, eu tô também atendendo um senhor altamente traumatizado lá em Portugal, mas que beleza de sessão hoje por causa da possibilidade, ainda que pequena, de elaboração de algum grau de horror. E É, aí, quando você consegue aquilo, você já consegue alguma qualidade no sono e no é. sonho, né? Aqui é. resta algo de Porque o que fantasia. atormenta o sono, né, e impede de sonhar, justamente, ou seja, dormir, é o É, fato do sujeito carregar essas marcas que ele não consegue elaborar. E a elaboração exatamente, dá um exatamente. contorno, Um contorno. E né? se a gente consegue alguma coisa, eu fico pensando assim, na nossa É. potência, assim, limitada, mas alguma como analista. Então, se a gente tiver a oportunidade, como me aconteceu,
nesse caso, agora está recentemente, não é questão de guerra, mas é uma questão também horrível. Então, assim, você fazendo esse trabalho, você produz uma elaboração e, com isso, você leva também o recorte do horror que chega a você. Tá? Sim. E O Eu você próprio penso pode, no nosso recontato do e trabalho. sonho, você né? pode pensar O próprio também recontato. naqueles Ah, que ficaram, né, traumatizados e que não tinham assistência nenhuma. Nos Estados Unidos, aquela época que tinha aqueles atiradores dando tiro para aqui, para ali, para lá, é. você via que todos eles eram veteranos da Guerra do Vietnã. É, Ó, pois é. Pois é. Ali E tem naquela as guerra também sequelas, né, veio muita também gente da turma de. mutilada. É. muita gente Exatamente. mutilada. O E me Freud faz parece um também estudo com que essa isso, né? questão da insônia que atormenta é que não se entregam para o sonho, né? O imaginário ali não acontece, está Fica colado. com medo de dormir É o para sonhar. pesadelo, Não né? Da sonhar, angústia. não, E é, Ou também então sonhar, fica Sandra. repetindo a Estado de cena, angústia. né? Fica repetindo Aparece a a cena. cena, e- e a pessoa muda durante o dia, né? Freud relata. Uhum. isso. E a dificuldade da pessoa em colocar isso num relato, primeiro ponto. E segundo ponto, uma vez colocado, chegar a algum recorte possível de elaboração. E ele Assim. Porque dizia a que elaboração separa você do horror. Sim. Pois é, ou O torna pesadelo fica algo do visceral, horror né? Uhum. possível de ser vivido, senão você não segue É, vivendo, que nem o Primo Levi. O é. Primo Levi viveu anos, né? 30 Mas anos. viveu anos, mas o Primo Levi teve episódios depressivos anteriores à ida dele para a guerra também. E aquela Exatamente. morte dele é meio estranha, porque rolando uma escada, né? Suspeita-se que é assassinato e Não, outros não se suspeitam sabe, que foi suicídio. é Ficou porque mal rolar uma escada, explicado. Um que foi É. empurrado, outro que foi ele. que também poderia ter rolado e não ter morrido, né? Também podia É, ser. é, é. Deve ter quebrado o pescoço, não sei, eu não sei. Mas assim, eu acho que o trabalho, Cecília, evoca uma série de associações, sobretudo É, dessas, da bem nossa bacana. possibilidade ou não de trabalhar nessa elaboração, né? A Sim. Isso, insônia é uma perfeito, né? tônica no mundo de hoje, né? Sem Eu dúvida. escuto muito essa questão da insônia, né? Também Gente, escuto Muito. eu muito. Quem queria, diz que é eu do queria, horror eu mesmo. queria Mas esses pensar, eu veteranos queria, de guerra têm muita insônia. eu Hein? queria perguntar a vocês aqui, um pouquinho antes de terminar, por exemplo, eu tive num lugar de refugiados e algumas crianças não sabem a sua nacionalidade, porque nasceram em campos de guerra. E você pergunta, eu perguntei a um menino, assim, inadvertidamente, de onde você é? E ele paralisou e olhou para mim e falou: Não sei, mas eu tenho parentes no mundo todo. Onde é que Deve você ser foi, isso, né? Simone? Hã? Onde é que você foi? Foi nessa experiência que eu estava lá em Michigan, e aí a gente passou o dia numa escola de refugiados. Ah, tá. Porque isso, no governo Obama, eles começaram. Alguns estados nos Estados Unidos sofreram um grande êxodo. Michigan é um deles, por conta que a indústria automobilística lá praticamente desapareceu. Então, com isso, os empregos. Então, houve um êxodo de americanos do estado. E aí o Obama começou um trabalho de repopular. É essa a palavra? Repopular? Colocar a população. Povoar, Repovoar. Repovoar Repovoar. com refugiados de guerra numa coisa com a ONU, né? E então começou, essa cidade foi uma cidade que... Ligada à Acnur, provavelmente. Hã? A Acnur é o órgão de assistência aos refugiados, que nós temos aqui uma representação ali no centro da cidade, que eu visitei. Chama-se Aí tem Acnur. isso, tem um centro de recepção, que aí recebe as famílias, aí Isso. começa a fazer uma triagem com relação a línguas, né, para poder dar uma organizada nas línguas, e aí ver os níveis de alfabetização, porque tem crianças de 10, 12 anos que nunca frequentaram a escola, e aí não pode ser colocada na escola normal, tem que passar, né, por um processo, pelo menos de alfabetização.
Então a gente viu todo esse como é que funcionava, mas isso foi uma coisa assim que me impressionou demais, né? Essa notícia, porque a gente sabe das coisas, mas não sabe, né? Então você começar a imaginar realmente que deve ter quantas crianças não estão, né, nascendo nesses campos de refugiados que já estão tão longe né, do seu país e tudo. E esse menino, assim, era um menino grande, era um menino, assim, de uns 10 anos. E ele ficou em choque, assim, me olhando, porque eu estava com outras crianças e elas sabiam, não, eu sou de tal, eu falei, sou do Brasil, Neymar, todo mundo sabe Neymar, não sei o quê. E eu assim, eu olhei para ele e falei, você é da onde? E ele paralisou. Aí eu fiquei pensando nisso, como é que deve ser isso, né? Você não sabe. A gente está falando aqui de guerra, de trauma, né? Fora, Simone, esses que saíram da Ucrânia, que eram ucranianos, foram em trens e transformados em russos. Isso. É. Imagina. As crianças que foram sequestradas. Crianças e adolescentes. E é uma assim, é muita, criado como inimigo. É uma loucura, né? Aí a gente pensa assim, tem muito mais camada, né? Tem muito mais camada a sofisticação da barbárie. Na verdade, é Ao mesmo tempo, voltando na Sandra, essas pessoas trabalhando nesse lugar, precisa ver funcionárias públicas com salários assim medíocres, sabe? Fazendo um esforço, apaixonadas pelo trabalho, Não, chorando. uma causa incrível, inclusive atendo uma nos Estados Unidos que trabalha no direito da criança desassistida, filha de imigrantes. É tipo uma ONG. Gente, mas assim, a criatura vive abalada, né? Eu perguntei isso a elas. Eu falei, gente, eu estou aqui há um dia e eu não estou suportando. Como é que vocês fazem? Sai daqui 6 horas da tarde, volta no dia seguinte, 8 horas. As histórias. Vamos combinar que tem alguma questão sintomática, né? Eu falei, vocês fazem alguma identificação coisa? Aí, porque né, com a miséria, enfim. Cara, eu fiquei. Isso foi uma outra coisa também que eu tive que perguntar. Eu falei, vocês têm algum serviço de saúde mental aqui? Porque eu não daria conta. Porque eu estou aqui 8 horas, estou passando mal. Assim, é um negócio. E elas lá e chorando. Agora só voltando um pouquinho para o nosso assunto, né, da ciranda, que é corpo e linguagem, tudo passa pelo discurso, inevitavelmente. E todas as marcas do corpo têm que nos chegar pela linguagem. Exatamente. É muito impressionante isso. Como o corpo discursivo faz corpo, né? Ou desfaz do corpo, né? Na mão dupla da coisa, né? O traumático, outro dia eu li uma coisa... O traumático é o que não se pode nomear, né? Sim. Não se pode transformar em linguagem. A gente trabalha nas franjas. Outro dia eu li alguma coisa que eu achei interessante, que a arte é feita de corpo e alma. A alma é sempre a mesma, a manifestação do corpo é que muda. Bacana essa frase. E aí, quer dizer, porque como reconhecer o que é arte e o que não é arte? Há uma continuidade. Né? Então, eu achei interessante há uma isso. Continuidade, lacanianamente falando. Olha, achei interessante que o que muda é a manifestação. Isso. Vocês me fizeram ser lembrar reconhecida. A exposição que eu vi agora quando eu estive em Lisboa. Eu fui na Fundação Gulbenkian, que estava lá Adriana Varejão e Paula Rego. Gente, é tão impressionante. A da Adriana Varejão eu já conhecia, porque ela fez uma exposição, assim, em 2 momentos ela fez exposição no MAN, e aquelas conchas com aquela coisa dos ladrilhos, das carnes, assim, algumas coisas eu já conhecia, outras não. Mas
as duas, né? A Paula Rego já tinha morrido, né? Então, mas eles montaram essa dupla exposição, uma conversando com a outra. E um gap temporal interessante, mas é tão bonito porque as duas, com a mesma visão, digamos assim, da precariedade do humano, da barbárie, né? Só com as imagens, né? Impressionante a força da arte, como a arte nos representa efetivamente, para o bem e para o mal. Sim, sim. Não é à toa que nós estamos aqui há 20 e tantos anos, Tereza. Oi? Não é à toa que nós estamos aqui com a nossa ciranda há 20 e tantos anos. 22 anos. A gente fala que são 21 anos de cirandas feitas, porque teve um que a gente não pôde fazer. Mas são 22 anos de ciranda, é verdade. Gente, enough, não é? Beijo. Muito bom, Cecília, parabéns. Muito Foi bacana. ótimo. Muito bom, Cecília. Pena que você não vai Muito apresentar na bonito, muito ciranda. Na bonito. ciranda você resolveu falar das avós. Pois é, você ainda Fala podia fazer prorrogação. Não Pois é. falo mais de guerra. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.